O guerreiro samurai do Japão feudal tem sido um marco da cultura pop há décadas. Valentes, disciplinados, habilidosos e, acima de tudo, honrados, os samurais apareceram como heróis em filmes amados, romances, programas de televisão e até histórias em quadrinhos. Contudo, como frequentemente acontece, a realidade é muito mais complexa e interessante do que a ficção. Hoje, vamos examinar detalhadamente como era realmente a vida de um samurai no Japão feudal. A palavra samurai deriva do termo japonês saburao, que significa servir. Tanto o termo quanto a classe guerreira descrita surgiram por volta do século VIII, durante o período Heian do Japão. Para comparação, isso ocorreu aproximadamente na mesma época em que os cavaleiros europeus participavam das cruzadas. O papel do samurai evoluiu significativamente ao longo dos anos, e por volta do século XII, começaram a se assemelhar ao guerreiro culto e disciplinado com o qual estamos familiarizados hoje. Antes do período Heian, a corte imperial japonesa recrutava camponeses inexperientes e pouco confiáveis para compor seu exército. Ao mesmo tempo, a nobreza contratava soldados privados altamente treinados. No fim do século VIII, o governo começou a integrar esses guerreiros de elite em suas forças militares, dando origem aos primeiros samurais. A criação da Ordem Samurai revolucionou tudo, substituindo rapidamente o exército tradicional por mercenários profissionais, tornando a carreira militar atraente para elites e aristocratas menores que buscavam emprego e treinamento valioso. Em meados do século XII, o clã Minamoto derrotou o clã Taira na Guerra Genpei, em 1180. As consequências dessa vitória foram enormes. O governo transformou-se em uma ditadura militar sob o comando de Minamoto Yoritomo, o primeiro shogun. Seu governo marcou o início do período Kamakura da história japonesa. O shogun espalhou redes de samurais leais pelo país, que serviam como vassalos reais, mantendo a ordem nas províncias e administrando governos locais em nome do shogun. Esse controle militar se fortaleceu ainda mais no século XIII, quando as invasões mongóis comandadas por Kublai Khan, neto de Genghis Khan, forçaram o país a se unir sob o shogun. Para se tornar um samurai, era necessário começar muito jovem. Um guia espiritual famoso do período medieval recomendava estimular a coragem desde a infância. Crianças pertencentes à classe samurai poderiam começar a aprender técnicas básicas de esgrima com espadas de madeira já aos 3 anos de idade. Enquanto na sociedade moderna é necessário ter 18 anos para assistir filmes para maiores, crianças samurais medievais lutavam com espadas reais aos 5 anos. Em qualquer caso, o treinamento formal começava antes dos 10 anos, quando os meninos eram frequentemente enviados para escolas especiais, estudando filosofias samurais relacionadas à espiritualidade, literatura, armamento e combate. Samurais deviam lealdade ao shogun e ao daimyo, os senhores feudais que governavam várias regiões do Japão. Esses daimyo deveriam governar com sabedoria e benevolência, porém frequentemente eram corruptos e obcecados por poder, expandindo territórios por quaisquer meios. Isso tornava a vida do samurai particularmente desafiadora, pois estavam obrigados pela honra a executar ordens de senhores malevolentes, o que prejudicava sua reputação. Com o tempo, a classe samurai adquiriu fama de comportamento cruel e violento. Embora fossem poderosos e respeitados, tecnicamente os samurais não eram nobres. No rígido sistema de castas do Japão medieval, eram classificados como uma classe militar especial, semelhante aos comerciantes, enfrentando dificuldades financeiras e dificuldades em conseguir emprego estável. Além disso, diferentes shoguns criavam regras específicas que frequentemente complicavam ainda mais suas vidas.
Com restrições religiosas ao consumo de carne, os samurais tinham dietas predominantemente compostas por arroz descascado, fornecido pelos seus senhores. Quando se preparavam para batalhas, complementavam suas dietas com abalones, castanhas e algas. Para beber, era permitido o saquê, o vinho de arroz tradicional do Japão. Os samurais levantavam-se às 4 da manhã para iniciar um rígido e exaustivo regime de treinamento. Se não estivessem em batalha ou cumprindo outras obrigações militares, eram obrigados a dedicar tempo aos estudos. Lutavam com diversos tipos de lâminas, especialmente com a katana, popularizada no período Kamakura. O treinamento não era apenas sobre eficácia mortal, mas também sobre alcançar equilíbrio emocional, apesar de frequentemente demonstrarem pouca paciência com os camponeses. A armadura dos samurais era extremamente flexível, feita de ferro revestido com couro ou tiras de bronze, altamente elaboradas por artesãos. Com o tempo, a armadura tornou-se mais pesada, podendo ultrapassar 60 libras. Os capacetes kabuto, feitos de ferro e aço, eram cuidadosamente esculpidos e decorados, frequentemente com símbolos animais que indicavam o status dos daimyo. Para casar, os samurais precisavam da aprovação de alguém com status social igual ou superior ao seu parceiro. Casamentos frequentemente eram arranjados dentro da classe samurai, embora membros de classes inferiores pudessem casar-se com plebeus. Inicialmente, as mulheres tinham ampla liberdade, mas a sociedade tornou-se mais patriarcal a partir do século XIII, com os homens controlando as famílias e esposas. O divórcio era permitido e segundos ou terceiros casamentos eram comuns. Histórias de samurais foram inicialmente transmitidas oralmente e depois registradas em épicos detalhados sobre batalhas. A chegada do Zen budismo no século XII complementou a vida disciplinada dos samurais, proporcionando-lhes estrutura filosófica para enfrentar a mortalidade e serem eficazes como guerreiros. O Código Moral Samurai, conhecido como Bushido, foi formalizado em 1232, exigindo bravura e honra na batalha e na vida cotidiana. Violações severas resultavam no seppuku, um suicídio ritualizado que restaurava a honra perdida. Além das artes marciais, os samurais estudavam literatura e artes, vivendo segundo o princípio Bunbu Ryodo, ou seja, pena e espada em harmonia. Esses guerreiros poetas tinham vidas moldadas por conflitos, economia, filosofia moral, classe social e localização geográfica. Você acredita que teria o necessário para ser um samurai no Japão feudal?